TSE proíbe transporte de armas e munições nas eleições. E você vai ver também. Furacão Ian deixa um rastro de destruição em passagem pela Flórida. Eleitorado brasileiro cresce 6% na comparação com 2018 e o aumento se deve também aos jovens eleitores. Brasil cria mais de 278 mil empregos formais em agosto, acima do esperado. Carro de James Bond é leiloado por quase 3 milhões e 200 mil dólares. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. E você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu hoje, por unanimidade, proibir o transporte de armas e munições por colecionadores, atiradores desportivos e caçadores na véspera, no dia das eleições e nas 24 horas do dia seguinte ao pleito. Segundo a proposta aprovada pela Corte, fica proibido no período o transporte de armas e munições em todo o território nacional por parte dos CACs, sob pena de prisão em flagrante por porte ilegal de arma em caso de descumprimento. A decisão foi tomada nesta quinta-feira e altera uma resolução de 2021 do próprio TSE, que trata sobre os atos gerais do processo para as eleições 2022. E já estamos na contagem regressiva. Faltam 3 dias para as eleições, que neste ano vão ter um esquema de segurança reforçado, com mais de 190 mil policiais. A intenção é combater crimes eleitorais e garantir tranquilidade na apuração dos votos. Neste domingo acontece o primeiro turno das eleições de 2022. E para garantir o direito a exercer a cidadania, está sendo montado um esquema de segurança reforçado com a participação de diferentes órgãos. Cerca de 190 mil policiais devem atuar em todo o país. As Forças Armadas estarão trabalhando em 561 localidades de 11 estados. Além disso, o esquema conta com efetivos da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Agência Brasileira de Inteligência, entre outras. A atuação dos militares neste domingo foi requisitada pelo Tribunal Superior Eleitoral. O Rio de Janeiro vai receber o maior contingente, com as Forças Armadas ativas em 167 localidades. O segundo é o Maranhão, que deve ter apoio em 97 localidades. O governo federal vai monitorar incidentes com o Centro Integrado de Comando e Controle Nacional, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. As forças de segurança estarão em cartórios eleitorais, locais de votação e de apuração dos votos, além de vias públicas e estações de transporte. O eleitorado brasileiro cresceu 6% na comparação com 2018. E o que mais chama a atenção é o aumento de jovens eleitores entre 16 e 17 anos de idade. Júlia tem 16 anos e neste dia 2 de outubro vai votar pela primeira vez. Eu estou bem ansiosa, na verdade. As redes sociais têm muito impacto nisso, né? Como nas redes sociais só tem essas informações sobre a eleição o tempo inteiro, acaba que o tempo inteiro eu fico pensando nisso. Então, estou bem ansiosa para domingo. Mesmo com voto facultativo nessa faixa etária, a estudante resolveu participar do processo eleitoral. Eu acho muito importante a opinião e a posição de cada um, o voto. Então, mesmo que ele seja facultativo, eu acredito que todo mundo deveria votar de forma consciente, escolhendo cada candidato e não só votando por votar, acreditando na própria ideologia. E a Júlia não é a única que pensa assim. O número de pessoas que têm entre 16 e 17 anos dentro desse processo subiu bastante esse ano. Agora são 2 milhões e 100 mil jovens eleitores, 700 mil a mais do que em 2018, alta de 51%, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral. Segundo o TSE, quase todos esses eleitores fizeram cadastro na Justiça Eleitoral nos 4 primeiros meses de 2022, após a campanha de conscientização promovida pelo órgão. E acho que o sucesso dela é porque ela conseguiu chegar no jovem, né? Ela conseguiu trazer a linguagem necessária, conseguiu
canais de acesso à informação que antes o TSE, como um órgão público, né, bem tradicional, dificilmente conseguiria se não tivesse aí um apoio da sociedade e de celebridades para difundir essa informação. As eleições de 2022 são para os cargos de presidente da República e vice, governador e vice, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital. Neste dia 2 de outubro, primeiro turno das eleições, o maior eleitorado da história brasileira deverá comparecer às urnas. Inclusive a Júlia, que já está pronta para exercer sua cidadania. Conta que se preparou direitinho para isso. Existem vários testes que te ensinam a como votar. Então, sobre isso, está tudo pronto. Agora eu já sei votar, né, de fato. Sobre os candidatos, eu também estou 100% certa de quais são os que eu vou votar, quais eu escolhi. E agora é isso, agora é só chegar lá e votar. O envolvimento logo cedo na política e o envolvimento no debate público reforça não só a política, mas reforça a sua capacidade de influenciar e mudar o que você acha que é importante mudar no país. E atenção, eleitores! Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o download do aplicativo e-Título, versão digital do título de eleitor, estará suspenso no dia da eleição e só poderá ser baixado até este sábado ou após o pleito. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta quinta-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice. A campanha contra a paralisia infantil termina amanhã e o resultado ficou muito aquém do esperado. O estado do Rio de Janeiro não chegou nem a 40% das crianças de até 1 ano de idade vacinadas. A poliomielite é uma doença séria e essa baixa procura é um risco para a população. O vírus ataca principalmente as crianças, causando uma fraqueza muscular, na maioria das vezes nas pernas, que não tem cura nem tratamento. A maioria das crianças que desenvolve a paralisia infantil passa a vida toda presa a uma cadeira de rodas. O prazo para a vacinação, que terminaria no dia 9 deste mês, foi prorrogado para até o dia 30 de setembro, no caso, amanhã. Tudo por conta da baixa cobertura vacinal. Vamos de eleições? O estado do Rio terá tropas das Forças Armadas em todos os municípios neste domingo. Pela primeira vez na história, o esquema de segurança do Rio de Janeiro durante a eleição vai contar com o apoio das Forças Armadas nos 92 municípios. A decisão inédita partiu do presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Elton Leme. Em outras disputas, os militares atuaram apenas em áreas mais sensíveis, como as comunidades dominadas por traficantes e milicianos. Mas neste ano, 70 mil agentes de segurança, incluindo as forças federais, estaduais e municipais, estarão nas ruas do estado. Desse número, 16 mil são policiais militares e 8 são das Forças Armadas. O efetivo total é quase o dobro do empregado em 2018, quando 40 mil agentes atuaram na segurança do Rio. A Prefeitura do Rio anunciou que eleitores poderão viajar de graça nos ônibus do Rio no próximo domingo, durante o primeiro turno. A passagem gratuita valerá das 6 da manhã às 8 da noite, tanto nos corredores do BRT quanto nas linhas comuns. Essas foram as principais notícias do Rio. Eu fico por aqui, mas amanhã eu volto com mais informações. Até lá! Obrigada, Anderson, pelas informações e até amanhã. O mercado formal de trabalho apresentou saldo positivo em agosto. Os dados do emprego no Brasil foram divulgados hoje pelo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. A repórter Maria Clara Leite tem os detalhes. A geração líquida de empregos ficou em 279 mil vagas preenchidas no mês de agosto. Esse é o resultado da equação admissões menos demissões, gerando então mais um saldo positivo sobre os empregos com carteira assinada no país em 2022. A criação de empregos em agosto foi puxada especialmente pelo setor de serviços, com mais de 141 mil contratações, seguido pela indústria, comércio, construção e, por fim, a agricultura.
Todos os estados brasileiros registraram alta no nível de emprego formal no mês verificado, principalmente São Paulo, com um salto positivo de quase 75 mil vagas, seguido pelo Rio de Janeiro e Minas Gerais. O salário médio nessas contratações foi de aproximadamente R$ 1.950 em agosto, quase R$ 30 a mais do que no mês de julho. No acumulado do ano, de janeiro a agosto, foram abertos 1.853.000 postos. E o total de pessoas empregadas com carteira assinada no mês fechou em 42,5 milhões de trabalhadores, o maior resultado da série histórica desde 2010. Os resultados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, foram divulgados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência. E vamos agora aos Estados Unidos. O furacão Ian, de categoria 4, deixou um rastro de destruição com mortos na Flórida e cerca de 350 pessoas foram resgatadas até o momento, segundo a ABC News. Os parques temáticos Disney vão abrir em fases a partir de amanhã, depois que o fenômeno perdeu força e segue agora para a costa do estado. Mais de 2 milhões de residências e comércios ficaram sem energia elétrica. Os condados Lee e Charlotte, com cerca de 900 mil habitantes, estão incomunicáveis desde quarta-feira. Um dia após provocar a destruição com queda de árvores e linhas de energia sobre as estradas, as autoridades avaliam os danos causados pelas inundações catastróficas. The impacts of this storm are historic. Os impactos desta tempestade são históricos e o dano é histórico. Isso apenas a partir das avaliações iniciais. Vamos ter outras avaliações nos próximos dias, mas acho que nunca vimos um evento como este. Nunca vimos uma ressaca desta magnitude. E atingiu uma área onde há muitas pessoas e áreas baixas, o que vai acabar causando danos extensos às casas de muitas pessoas. Doing extensive damage to a lot of people's homes. Nesta quinta-feira, equipes de resgate e moradores da costa do Golfo da Flórida estão buscando por desaparecidos nas regiões mais afetadas. 28 helicópteros também realizam resgates na água, de acordo com o governo da Flórida. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou estado de desastre natural e fundos federais serão liberados para ajudar as regiões afetadas. O fenômeno continua seu curso destrutivo em direção à Carolina do Sul, com a possibilidade de se fortalecer ao se aproximar da costa na sexta-feira. E você vai ver ainda nesta edição, o presidente da Rússia ratifica a anexação de mais territórios da Ucrânia. E ainda, carro de James Bond é leiloado por quase 3 milhões e 200 mil dólares. Nós voltamos em instantes, até já. Estamos de volta, são 18 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília e vamos falar de economia. O IGPM, o Índice Geral de Preços Mercado, voltou a registrar deflação. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, setembro é o segundo mês seguido de taxa negativa. Já o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, foi revisado para baixo pela segunda vez no ano. Com isso, a expectativa para a inflação brasileira em 2022 passou de 6,6% para 5,7%. O IGPM, usado para reajustar a maioria dos aluguéis residenciais, caiu 0,95% em setembro. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, essa foi a segunda taxa negativa seguida, após o recuo de 0,70% em agosto. As quedas registradas nos preços de commodities e combustíveis seguem influenciando o resultado do Índice de Preços ao Consumidor. O preço do minério de ferro caiu menos em setembro. Já os preços do diesel e da gasolina recuaram ainda mais em setembro. Com o resultado, o indicador passou a acumular alta de 6,61% no ano e de 8,25% em 12 meses. Em setembro de 2021, o índice havia caído menos e acumulava alta em 12 meses de 24,86%. Um dos três componentes do IGPM, o Índice de Preços ao Consumidor,
variou 0,08% em setembro, após queda de 1,18% em agosto. As 6 das 8 classes de despesa do índice registraram acréscimo em suas taxas de variação. A principal contribuição partiu do grupo Educação, Leitura e Recreação. Também apresentaram acréscimo em suas taxas de variação os grupos de transporte, habitação, vestuário, comunicação e saúde e cuidados pessoais. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar voltou a fechar em alta nesta quinta-feira, após 2 dias de trégua, e renovou a máxima desde julho. A moeda norte-americana subiu 0,87% e encerrou o dia cotada a R$ 5,348 na venda. Já o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou em queda hoje, mesmo com estimativas mais positivas para a economia brasileira, divulgadas pelo Banco Central, trazido para baixo diante do aumento das tensões na Europa. O índice recuou 0,73% a 107.664 pontos. E olha só, o Banco Central aumentou a projeção do crescimento do PIB neste ano. O relatório trimestral tem expectativa de crescimento similar à do Ministério da Economia e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, indicou que a taxa básica de juros, a Selic, deve começar a cair em junho de 2023. Em entrevista coletiva hoje, ele também negou uma possível recondução para um novo mandato na presidência do Banco Central. Roberto Campos Neto enfatizou que o Banco Central usa a curva de juros do Boletim Focus para determinar a taxa básica Selic. Atualmente o índice está em 13,75% ao ano. Mas para 2023 o Boletim Focus prevê a taxa básica em 11,75%. Ele disse também que não aceitaria um novo mandato na presidência do Banco Central, porque o processo de recondução gera risco de influência. Campos Neto considera que esta postura seria a mais adequada, tendo em vista a autonomia do Banco Central. O atual presidente do BC foi nomeado em fevereiro de 2019 pelo chefe do executivo, Jair Bolsonaro. Em fevereiro de 2021, após a aprovação da Lei de Autonomia da Autarquia Federal, que prevê mandatos para os presidentes, Campos Neto foi reconduzido ao cargo. O atual mandato vai até dezembro de 2024. A Rússia anunciou que vai ratificar a anexação de territórios ucranianos em uma cerimônia com o presidente Vladimir Putin. A cerimônia de anexação dos territórios ucranianos à Rússia deve acontecer nesta sexta-feira, por volta das 9 horas da manhã, no horário de Brasília. Um concerto comemorativo na Praça Vermelha também está programado. Os acordos serão assinados pelo presidente Vladimir Putin e pelos administradores dos 4 territórios que realizaram os referendos: Luhansk, Donetsk, Kherson e Zaporísia. Essas áreas representam cerca de 15% do território total ucraniano. De acordo com esses administradores, a maioria da população dessas regiões votaram e apoiam a junção. Mas relatos da imprensa internacional sugeriram que os votos foram coletados nas portas dos civis pelas autoridades, seguidos por guardas armados e ameaças. Os votos foram vistos pelos países do Ocidente como ilegais e ilegítimos. Apesar da rejeição do referendo pela comunidade internacional, há preocupações de que Putin use a alegação dos resultados como pretexto para escalar a guerra. A certidão de óbito da rainha Elizabeth II diz que a velhice foi a causa da morte. A monarca faleceu no dia 8 de setembro, aos 96 anos, causando comoção no Reino Unido e no mundo. Após 70 anos de reinado, Elizabeth II morreu no castelo escocês de Balmoral. O falecimento foi anunciado pelo Palácio de Buckingham às 6h30 da noite no horário local, mas a primeira-ministra Liz Truss, que havia acabado de assumir o cargo, pode ter sido informada antes. A certidão foi assinada pela princesa Anne, filha de Elizabeth II, que acompanhou a soberana em suas últimas horas. O filho mais velho, agora rei Charles III, chegou a Balmoral ao meio-dia. Os outros filhos, Andrew e Edward, assim como o neto William, chegaram apenas no início da noite. Harry chegou ainda mais tarde. Na certidão, o endereço citado é o Castelo de Windsor, onde Elizabeth II passou a maior parte do tempo desde o início da pandemia da Covid-19.
A última aparição pública dela foi em 6 de setembro, quando encarregou a nova primeira-ministra Liz Truss de formar um governo. Faltam 52 dias para a Copa do Mundo e no boletim Esquenta Qatar 2022, Leonardo Félix relembra o Mundial de 1998 na França. Olá pessoal, este é o Esquenta Qatar 2022, que traz informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Hoje vamos falar da Copa de 1998, realizada na França. Pela primeira vez, a Copa do Mundo teve 32 seleções. Também de forma inédita foi utilizada a regra do gol de ouro. Quem marcasse durante a prorrogação decretava o fim da partida e saía com a vitória e a classificação para a próxima fase. O maior exemplo da aplicação da nova regra foi o jogo das oitavas de final entre os donos da casa e o Paraguai, que terminou com um gol de Blanc. Nesta edição da Copa, a França se sagrou campeã mundial pela primeira vez, com um time sólido, além de contar com o apoio da torcida local e com a genialidade de Zinedine Zidane. Zizou foi o grande nome da final, marcando 2 gols nos 3-0 contra o Brasil, na partida que ficou na história pela ausência de última hora do atacante Ronaldo, que passou mal na concentração. É isso aí, faltam 52 dias para a Copa do Mundo Qatar 2022. E olha só, uma réplica do Aston Martin DB5, que foi usado para as acrobacias do último filme de James Bond, foi vendida por quase 3 milhões de libras, cerca de 17 milhões de reais, em um leilão de caridade. A casa de leilões Christie's disse que a réplica do carro de acrobacias, que é uma das 2 únicas no mundo, foi arrematada por um comprador anônimo por telefone. O valor da venda do veículo vai beneficiar o Fundo de Caridade do Príncipe de Gales, em apoio a instituições de caridade que auxiliam ex-membros das agências de inteligência do Reino Unido. Outras 3 entidades filantrópicas que dão suporte a ex-militares britânicos também vão receber recursos, segundo o comunicado da Christie's. Além do carro Aston Martin, foram leiloados figurinos usados por Daniel Craig e uma série de adereços e recordações de James Bond, em comemoração aos 60 anos da franquia de filmes. O leilão online permanece aberto para outros itens do universo do agente secreto 007, até o dia 5 de outubro, o James Bond's Day. E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite para você e até amanhã. Tchau!